Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Bom dia, meu irmão. Alegria estar com você nesta manhã, neste dia, nesta quinta-feira, para fazermos juntos a Léxio Divina, meditar a Palavra de Deus. Por isso, queremos clamar o Espírito Santo, a força do alto, para nos conduzir, nos inspirar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você a pegar a sua palavra. Hoje vamos meditar o Evangelho do dia. Estamos na quinta-feira, 19ª semana do Tempo Comum. Queremos meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Depois nós vamos finalizar o capítulo 18 e ler o capítulo 19, versículo 1. Abrindo o coração à palavra de Deus, quinta-feira, dia de adoração, dia de se colocar aos pés do Senhor para adorar o Senhor. E se você não pode ir na igreja, mas aí com a palavra, adore o Senhor. Ele que é o Verbo que se fez carne, que fala conosco, que age em nossos corações. Vamos fazer a leitura desta palavra. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse-lhe: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar
esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, no Evangelho de hoje, na palavra de hoje, Jesus está no discurso eclesiástico, ensinando a comunidade com princípios de conduta, resolvendo conflitos, indicando, como tomar decisões. E nesse Evangelho começa com São Pedro, questionando Jesus, perguntando a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, O número 7 é o número da perfeição. Então, Jesus já dá a resposta para Pedro, falando: não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Infinitas vezes, é infinito. Perdoar não tem quantidade. A gente precisa sempre perdoar. Jesus disse para ele. E depois Jesus já vem com uma parábola, contando a parábola, do patrão, do devedor. E nessa parábola, Jesus, através dessa parábola, ele exemplifica aquilo que ele falou para Pedro, aquilo que ele disse para Pedro. Perdoar 70 vezes 7 é perdoar a dívida grande, Então, o que acontece? A parábola é essa. O empregado devia muito, uma enorme fortuna. Uma enorme fortuna, O servo tinha uma enorme fortuna. Então, o empregado devia muito a esse rei. Devia muito a esse rei. E ele não tinha condição de pagar. Então, o rei manda prender, junto com a família. E aí, nesse momento, ele suplica o perdão. E ele recebe o perdão. Mesmo a dívida sendo enorme, ele recebe o perdão. E aí ele sai. E depois, quando ele sai, a primeira coisa que ele faz, depois de receber o perdão, e é isso que Jesus mostra, A primeira coisa que aquele homem faz depois de receber o perdão é cobrar a dívida. Uma pequena dívida de um companheiro de trabalho. Então Jesus exemplifica a ação do perdão. E aí depois que o patrão que perdoa a enorme dívida toma conhecimento de que aquele empregado perdoado cobrou uma dívida muito menor, ele manda buscar o empregado e jogá-lo à prisão até que ele pague toda a dívida. Jesus conclui a parábola dizendo: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração teu irmão. A pergunta de Pedro a Jesus é respondida com a resposta direta, que é 70 vezes 7. Tem que perdoar sempre. Tem que sempre perdoar. E depois Jesus dá o exemplo. É preciso agir. É preciso uma decisão firme para perdoar de coração. Muitas vezes, aqui o exemplo é um exemplo financeiro. Mas Jesus usa essa parábola e depois ele conclui, perdoar de coração. O perdão é no coração. É no coração que nasce aquilo que a gente tem de melhor. E muitas vezes aquilo que é mal também muitas vezes nasce no nosso coração. Então Jesus fala, precisa ser de coração. É no coração que nasce o verdadeiro perdão. É no coração que nasce a fraternidade. É no coração que nasce o amor. É no coração. É preciso amar de coração, perdoar de coração. Jesus, nesse evangelho, nesse contexto, ele vai dando para os discípulos, aqui, através da pergunta de Pedro, como agir.
princípios mesmo de conduta, como resolver conflitos, né? Aqui é um conflito, Jesus vai falar como resolver com perdão. É muito bonito isso. Com perdão se resolve conflitos. É o que o Senhor coloca já no meu coração, né? A gente já começa a entrar naquilo que o texto, do que o Evangelho nos diz, o que a palavra nos diz. O perdão resolve conflitos. O perdão, ele faz com que as barreiras sejam derrubadas. O perdão nos aproxima da vontade do Pai. Olha só, é assim que meu Pai, que está no céu, fará convosco. O Pai nos perdoa, o Pai nos perdoou. Foi por isso que Ele enviou seu Filho único para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna, não pereça. O Pai nos perdoou. Assim como Ele nos perdoou, assim Jesus nos ensinou a rezar assim, ensinou os apóstolos assim: perdoai as nossas ofensas. Até mesmo a tradução correta: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É preciso liberar o perdão. É o que o texto nos diz, é o que o Evangelho nos diz, é que a palavra de Deus nos diz. A palavra que é viva e eficaz vem com palavra de ordem para nós. Para mim, libera o perdão. Libera o perdão. Libera o perdão, porque é só assim que nós alcançaremos o grande tesouro, a graça de Deus. O céu é liberando o perdão. Convido você, com essa palavra de hoje, a fazer esse exercício. Hoje a nossa oração é o exercício do perdão. É pedir o mesmo ao Senhor esta graça. Lembrar daquelas pessoas que nós ofendemos, lembrar daquelas pessoas que nos ofenderam. E neste momento, durante todo esse dia, se você tiver a oportunidade de encontrar, que seja de forma pessoal, liberando perdão. Talvez muitas vezes a gente libera o perdão através de um sorriso, através de um olhar, através de um gesto, através de uma doação. Assim, várias formas de liberar o perdão. Mas a nossa oração nesse dia de hoje, ela precisa ser voltada para esse desejo de perdoar. Assim como o Pai nos perdoou. Assim como o Pai nos perdoa todo dia. Todo dia. Nós queremos, a nossa oração é pedir ao Senhor: me ajuda a melhorar, Senhor. Me ajuda a melhorar. Eu quero ser melhor, eu quero perdoar mais, eu quero amar mais, eu quero cumprir a sua vontade. Por isso, Senhor, eu te peço, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não posso. Por isso, derrama sobre mim a força do Teu Espírito Santo, para que eu consiga, Senhor, perdoar o meu irmão. Para que eu consiga perdoar, Senhor, a mim mesmo. Para que eu consiga perdoar, Senhor, aquelas pessoas que me ofenderam, aquelas pessoas que me amaram. Para que eu também, Senhor, libere o perdão. Para que eu também, Senhor, tenha coragem de pedir perdão, Senhor, aquelas pessoas que eu ofendi, que eu machuquei, que eu magoei. Derrama sobre mim o Teu Espírito, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que o perdão transforme a nossa vida. O perdão de Deus é completo, Ele sara a nossa alma, Ele sara o nosso coração. Por isso, exercite nesse dia de hoje essa graça. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco. Se cada um não perdoar de coração, Senhor, vamos pedir essa graça, Senhor. Eu quero perdoar de coração, Senhor. Eu quero. Por isso me ajuda, por isso me auxilia, por isso me enche com Teu Espírito, para que eu possa cumprir a Tua vontade.
Por fim, irmão, nós queremos contemplar esta palavra, contemplar este mover de Deus, contemplar esta inspiração de Deus para nós hoje. Libera o perdão. Libera o perdão, meu irmão, porque o coração se enche de alegria quando nós liberamos o perdão. Nesse silêncio, nós queremos contemplar 70 vezes 7. Sempre perdoar, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, alegria estar com você, meu irmão, meditando a palavra de Deus. Deus te abençoe, continue nos acompanhar nos canais da RCCBH. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.